Capítulo 14 Abraão. Aleph, Lam, Ra. Um livro que te temos revelado para que retires os humanos das trevas, e os transportes, para a luz, com a anuência de seu Senhor, e o encaminhes até à senda do poderoso, laudabilíssimo. É de Deus tudo quanto existe nos céus e na terra. Ai dos incrédulos, no que respeita ao severo castigo. Quanto àqueles que preferem a vida terrena à outra vida, e desviam os demais da senda de Deus, procurando fazê-la tortuosa, esses estão em profundo erro. Jamais enviamos mensageiro algum, senão com a fala de seu povo, para elucidá-lo. Porém, Deus permite que se desvie quem quer, e encaminha quem lhe apraz, porque Ele é o poderoso, o prudentíssimo. Enviamos Moisés com os nossos sinais, dizendo-lhe, transporta o teu povo das trevas para a luz, e recorda-lhe os dias de Deus. Nisso há sinais para todo o perseverante, agradecido. Recordai-vos de quando Moisés disse ao seu povo, lembrai as graças de Deus para convosco ao libertar-vos do povo do Faraó, que vos infligiu o pior castigo, sacrificando os vossos filhos e deixando com vida as vossas mulheres. E nisso obtivestes uma grande prova do vosso Senhor. E de quando o vosso Senhor vos proclamou, se me agradecerdes, multiplicar-vos-ei, se me desagradecerdes, sem dúvida que o meu castigo será severíssimo. E de quando Moisés disse, se renegardes, tanto vós como os que existem na terra, sabei que Deus é opulento, laudabilíssimo. E ignorais, acaso, as histórias de vossos antepassados, do povo de Noé, de Ad, de Tâmud e daqueles que os sucederam. Ninguém, senão Deus, as conhece. Quando os seus mensageiros lhes apresentaram as evidências, levaram as mãos às bocas, e disseram, negamos a vossa missão, e estamos em uma dúvida inquietante sobre o que nos predicais. Seus mensageiros retrucaram, existe, acaso, alguma dúvida acerca de Deus, Criador dos céus e da terra? É Ele que vos convoca para perdoar-vos os pecados, e vos tolera até ao término prefixado. Responderam, vós não sois senão uns mortais, como nós, quereis afastar-nos do que adoravam os nossos pais. Apresentai-nos, pois, uma autoridade evidente. Seus mensageiros lhes asseveraram, não somos mais do que mortais como vós, porém, Deus agracia quem lhe apraz, dentre seus servos, e ser-nos-ia impossível apresentar-vos uma autoridade, a não ser com a anuência de Deus. Que os fiéis se encomendem a Deus. E que escusa teremos para nos encomendarmos a Deus, sendo que Ele nos mostrou os caminhos? Nós suportaremos as vossas injúrias, e que a Deus se encomendem os que Ele confiam. E os incrédulos disseram aos seus mensageiros, nós vos expulsaremos da nossa terra, a menos que volteis ao nosso credo. Mas o seu Senhor inspirou-lhes, exterminaremos os ínicos. E depois disso vos faremos habitar a terra. Isso, para quem temer o comparecimento perante mim e temer a advertência. Então, eles imploraram a vitória e a decisão, e eis que fracassou o plano do poderoso opressor obstinado. Que terá pela frente o inferno, onde lhe será dado a beber licor. Que sorverá, mas não poderá tragar. A morte o espreitará por todas as partes, mas ele não morrerá, e terá pela frente um severíssimo castigo. As obras daqueles que negaram seu Senhor assemelham-se às cinzas esparramadas em um dia tempestuoso. Não terão poder por tudo quanto tiveram acumulado. Tal é o profundo erro. Não reparas, acaso, em que, na verdade, Deus criou os céus e a terra. Se a Ele aprovesse, far-vos-ia desaparecer e vos suplantaria por uma nova geração. Porque isso não é uma grande empresa para Deus. Todos comparecerão ante Deus, e os fracos dirão aos que se ensoberbeceram, já que fomos vossos seguidores, podereis, porventura, livrar-nos do castigo de Deus.
Responder-lhes-ão: se Deus nos houvesse encaminhado, o mesmo teríamos feito convosco, quer nos desesperemos, quer sejamos pacientes, não teremos escapatória. E quando a questão for decidida, Satanás lhes dirá: Deus vos fez uma verdadeira promessa, assim, eu também vos prometi, porém, faltei à minha, pois não tive autoridade alguma sobre vós, a não ser convocar-vos, e vós me atendestes. Não a reproveis, mas reprovai a vós mesmos. Não sou o vosso Salvador, nem vós sois os meus. Renego o fato de que me tenhais associado a Deus, e os ínicos sofrerão um doloroso castigo. Os fiéis que tiverem praticado o bem serão introduzidos em jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente, com o beneplácito do seu Senhor. Ali, a sua saudação será paz. Não reparas em como Deus exemplifica? Uma boa palavra é como uma árvore nobre, cuja raiz está profundamente firme, e cujos ramos se elevam até ao céu. Frutifica em todas as estações com o beneplácito do seu Senhor. Deus fala por parábolas aos humanos para que se recordem. Por outra, há a parábola de uma palavra vil, comparada a uma árvore vil, que foi desarraigada da terra e carece de estabilidade. Deus afirmará os fiéis com a palavra firme da vida terrena, tão bem como na outra vida, e deixará que os ínicos se desviem, porque procede como lhe apraz. Não reparastes naqueles que permutaram a graça de Deus pela ingratidão e arrastaram o seu povo até à morada da perdição? É o inferno em que entrarão. E que detestável paradeiro! E atribuem semelhantes a Deus, para desviar os demais da sua senda. Diz-lhes: deletai-vos nesta vida, porque o fogo será o vosso destino. Diz aos meus servos fiéis que observem a oração, que façam caridade, privativa ou paladinamente, com aquilo com que os agraciemos, antes que chegue o dia em que não haverá transação, nem amparo. Deus foi quem criou os céus e a terra e é quem envia a água do céu, com a qual produz os frutos para o vosso sustento. Submeteu, para vós, os navios que, com a sua anuência, singra os mares, e submeteu, para vós, os rios. Submeteu, para vós, o sol e a luz, que seguem os seus cursos, submeteu para vós, a noite e o dia. E vos agraciou com tudo quanto lhe pedistes. E se contardes as mercês de Deus, não podereis enumerá-las. Sabei que o homem é iníquo e ingrato por excelência. E recorda-te de quando Abraão disse: ó Senhor meu, pacifica esta metrópole e preserva a mim e aos meus filhos da adoração dos ídolos. Ó Senhor meu, já se desviaram muitos humanos. Porém, quem me seguir será dos meus, e quem me desobedecer. Certamente tu és indulgente, misericordiosíssimo. Ó Senhor nosso, estabeleci parte da minha descendência em um vale inculto perto da tua sagrada casa para que, ó acento agudo Senhor nosso, observem a oração, fez com que os corações de alguns humanos os apreciem, e agracia-os com os frutos, a fim de que te agradeçam. Ó Senhor nosso, tu sabes tudo quanto ocultamos e tudo quanto manifestamos, porque nada se oculta a Deus, tanto na terra como no céu. Louvado seja Deus que, na minha velhice, me agraciou com Ismael e Isaque. Como o meu Senhor é exorável. Ó Senhor meu, fez-me observante da oração, assim como a minha prole. Ó Senhor nosso, escuta a minha súplica. Ó Senhor nosso, perdoa-me a mim, aos meus pais e aos fiéis, no dia da prestação de contas. E não creiais que Deus está desatento a tudo quanto cometem os ínicos. Ele somente os tolera, até ao dia em que seus olhos ficarão atônitos. Correndo a toda a brida, com as cabeças hirtas, com os olhares inexpressivos e os corações vazios.
Admoesta, pois, os humanos sobre o dia em que os açoitará o castigo, e os ínicos dirão: Ó Senhor nosso, poupa-nos por mais um pouco. Obedeceremos ao teu apelo e seguiremos os mensageiros. Ser-lhes-á respondido: Mas não jurastes antes que não seríeis aniquilados? Residistes nos mesmos lugares daqueles que se condenaram, apesar de terdes presenciado o que lhes aconteceu e de vos termos dado tantos exemplos. E conspiraram, porém, Deus tem registrado tais conspirações, mesmo que as suas conspirações tenham abalado as montanhas. Nunca penseis que Deus falta à promessa feita aos seus mensageiros, porque Deus é punidor poderosíssimo. No dia em que a terra for trocada por outra coisa que não seja terra, como também os céus, quando os homens comparecerem ante Deus, o único, irresistível. Verás os pecadores, nesse dia, cingidos por correntes. As suas roupas serão de alcatrão, e o fogo envolverá os seus rostos. Isso, para que Deus puna cada alma segundo os que tiver merecido. Sabei que Deus é destro em ajustar contas. Esta é uma mensagem para os humanos, a fim de que com ela sejam admoestados, e saibam que somente Ele é o Deus único, e para que os sensatos nela meditem.